Estamos aqui em Canudos, mais um ano em Canudos. São 30 de dezembro de 2025. Estamos aqui do lado do nosso amigo Lequinho, uma das pessoas que nós conhecemos e que apresentou assim, uma parte de Canudos para nós. E eu gostaria de saber o que significa para o Lequinho estar em Canudos, fazer parte dessa história. Primeiro agradecer, né? Apesar de ter pego assim de surpresa, mas eu acho que é nesses momentos que a gente conhece também a nossa essência, né? Conhece também o que é Canudos, né? A importância que Canudos tem, né? Então responder assim sobre Canudos, sobre existir em Canudos, sobre povoar em Canudos, né? Viver Canudos é uma responsabilidade muito grande porque existe uma particularidade, né, em cada um. E para mim, eu preciso dizer da minha felicidade de ser canudense, né, de ser conselheirista e de participar, né, das pesquisas, né, do estudo Canudos, né, da ideia Canudos, né. É um prazer enorme, né, ser filho, né, ser descendente, né, desses lutadores, né. Para mim, me completa, né, posso dizer dessa forma, porque Canudos hoje não é mais uma cidade, Canudos não é simplesmente um movimento, né? Canudos hoje é uma ideia muito importante para todo mundo, né? E dizer que a história de Conselheiro, ela nos representa em várias vertentes, né? A luta pela terra, né? A luta pelos direitos, né? Os direitos humanos, né? Os direitos de um povo, como também a religiosidade, né? Também que é muito forte em Canudos. E fazer parte desses movimentos que propaga, que difunde e que também conta novas histórias, novas narrativas sobre o movimento Canudos. Eu faço parte, tenho uma grande participação em todos os aspectos, né, dessa história. Para mim é um prazer enorme, né? Fico muito feliz de ter pessoas que compreendem até mais do que o próprio canudense a importância que tem Canudos, não só para a história do Brasil, mas hoje para a história do mundo. Uhum. E me conta um pouco assim dessa relação entre Canudos e Quixeramobim, né? Quixeramobim foi a cidade que o Antônio Conselheiro nasceu, né? Como é Antônio Maciel ainda, né? Ele teve a sua peregrinação por várias cidades até chegar nessa, né? Refundando como Belo Monte, Canudos, né? E hoje em dia as duas cidades criaram uma relação, né? Há pessoas, há estudiosos que vêm de lá para cá e também eles vão para Quixeramobim para aquele evento que eles têm, né? Anualmente. Me conta um pouco como que é essa relação. Então, minha primeira experiência Canudos Quixeramobim foi em 2019, né? Eu acho que basicamente ali já pertinho daquele período pandêmico, né? E eu fui com a expectativa de conhecer a cidade enquanto cidade, né? A cidade de Antônio Conselheiro, né? Mas lá me deparei com um movimento ainda muito jovem, um movimento ainda muito novo, mas assim muito ascendente, né? E Canudos criou essa relação com o Quixeramobim, acredito que em 2013 mais ou menos, quando eles iniciaram o movimento Canudos, o Conselheiro Vivo, né? Em que eles começaram a trazer um pouco da história de Antônio Conselheiro para Quixeramobim, né? E para reforçar, foi levado daqui alguns pesquisadores, historiadores e como dizer assim, pessoas que conheciam um pouco mais dessa relação, porque preciso destacar que Quixeramobim não é aquela história do santo de casa não faz milagre. Então a ideia de Antônio Conselheiro lá em Quixeramobim ainda era muito ruim, né? O que se conhecia sobre Antônio Conselheiro, o que se falava sobre Antônio Conselheiro, ainda era fatos assim muito, posso dizer assim, muito que não colocava Conselheiro onde ele realmente deve estar, né? E o que foi interessante que quando eu cheguei em 2019, eu cheguei naquela transição, né? E aí eu pude também colaborar, eu participo todos os anos, de 2019 para cá,
Todos os anos eu me fiz presente nesse evento, né, convidado por eles, e a gente conseguiu identificar, né, uma renovação muito grande. Né? Hoje são muita gente que participa do movimento, que vem de fora, mas que principalmente são de lá. Né? Então eles começaram a reconhecer, né, esse herói brasileiro, que hoje é oficial, né, um herói brasileiro, e que Quixeramobim hoje entende a história do Antônio Conselheiro de uma forma muito mais precisa, muito mais verdadeira, e isso posso dizer graças muito assim ao movimento que se construiu lá, né, do IFANAC principalmente, através de Neto, né, Neto Camurim, Pedro Igor também hoje, que é o presidente, o diretor da Casa do Conselheiro, mas sobretudo a participação de Canudos. Né? Foi preciso que Canudos fosse para lá, né, para que ele fosse mais reconhecido. E é interessante porque ir para Quixeramobim é como se fosse retribuir a essa vinda de conselheiro para cá, porque se não fosse conselheiro aqui, Canudos não existia, né? Então nada mais justo da gente ir lá fazer dar essa contribuição e retribuir o que ele tem feito por nós. E que eu noto é um movimento assim cultural, né, ressurgindo tanto ali em Quixeramobim, em Quixadá, mas também aqui ligado à poesia, ao cordel, né? Então, como é que você vê aqui a questão dos poetas aqui de Canudos, né? É interessante porque nas pesquisas que eu fiz, e hoje ficou muito claro e evidente, esses movimentos populares, que assim são chamados aqui, já existiam na época do Conselheiro. Já existiam as bandas de pífanos, que era chamado dos zabumbeiros, né? Que vale destacar que é uma manifestação cultural, artística, musical única do Nordeste. Então a música do Nordeste é a banda de pífano, já chamavam os zabumbeiros daquela época. Então já existiam. Né? E preciso dizer também que é muito forte e presente naqueles movimentos que hoje ainda permanece a Igreja Católica. Né? É interessante. E o que eu acho mais interessante ainda é que daquela época e ainda hoje é um movimento ecumênico. Ele é interreligioso. Porque a banda de pífano ela é formada, né, por indígenas e escravizados, os negros, né? Então, assim, foi um movimento, uma junção que formaram essa musicalidade. E aí vem os poetas, né? Os cordelistas, que aqui também tem muita força. E o mais interessante é que, além de alimentar, fortalecer a arte, mas fortalece junto com a história. Então, os poetas, os cantadores e as bandas cantam a cultura de Canudos dentro da história de Canudos, da história do Belo Monte. Tá certo. Eu gostaria de agradecer aqui a participação e esse testemunho, né, acerca de Canudos, acerca dessa efervescência cultural e dessas relações, né, entre Quixeramobim e Canudos. Muito obrigado. Obrigado a você, E Pedro. nós continuamos pela turnê. É isso.